boa tarde. Novamente cá estamos com a segunda aula de xadrez. Na primeira aula falámos da colocação das peças, do nome delas e da linguagem algébrica. Tínhamos ficado em que, portanto, todo o tabuleiro era designado por 8 letras e 8 algarismos, que vamos fazer uma pequena revisão, só lembrar que o nome das peças é em letra maiúscula e o nome das casas é em letra minúscula, para diferenciar. Também por isso se chama dama e não rainha, para não confundir R do rei com R de rainha. Tendo o conhecimento do tabuleiro, impõe-se agora conhecer como é que se movem as peças. Neste jogo há 6 peças diferentes: o rei, a dama, o bispo, o cavalo, a torre e o peão. Essas peças diferenciam-se entre o rei, que é o centro de todo este jogo, as peças maiores, que é a dama e a torre, as peças menores, que é o bispo e o cavalo, e os peões, que não são consideradas propriamente peças, pelo seu valor menor. Porém, este jogo, todas as peças têm a sua importância estratégica. Então, vamos começar a aprender os movimentos, começando pelo peão, precisamente. O peão, que de alguma maneira representa o povo neste jogo e, portanto, está à frente a defender as peças de maior importância. Esta é uma perspectiva histórica da batalha do xadrez. O peão só avança em frente. Existem 8 peões. Todas as regras são válidas igualmente para as brancas e para as pretas. O peão pode escolher, na sua jogada inicial, avançar uma ou 2 casas. Ou seja, ou este movimento ou este movimento. De notar que começam sempre as brancas no jogo do xadrez. O peão pode então escolher andar uma ou 2 casas a partir da sua casa de saída, sendo que depois só pode avançar uma casa de cada vez. Ou seja, vamos exemplificar, por exemplo, C2, C4, C7, C5, e agora estes 2 peões estão travados, uma vez que não podem andar em frente. Agora as brancas poderiam fazer outro movimento, D2, D4, por exemplo, e as pretas outro movimento, D7, D5. Se experimentarmos colocar todos os peões desta forma, 2 casas, sem falar na captura, portanto, primeiro vamos avançar os peões 2 casas, todos. Agora vai surgir uma situação interessante para se dar uma aula com ela. Ou seja, como é que se capturam os peões em xadrez? Este jogo tem várias diferenças para as damas. Uma delas é que na captura nas damas, o peão captura passando por cima do outro desta forma. Mas não no xadrez. No xadrez, o peão captura em diagonal, ficando na casa da peça que é capturada. Assim. E este peão sairia do jogo. D4 capturou E5.
Agora, as pretas poderiam escolher uma captura também. Por exemplo, A5, captura B4. Outra coisa importante é que no xadrez as capturas não são obrigatórias. O jogador não é obrigado a capturar uma peça, pode escolher se isso lhe interessa ou não. Agora seria a vez das brancas outra vez, por exemplo, A4, captura B5. D5, captura E4. F4, captura G5. E H5, captura G4. Ora bem, os peões não andam para trás, não andam para o lado, e portanto, nesta pequena brincadeira que fizemos, que é um exemplo de como se aprende a capturar, agora não há mais capturas, uma vez que os peões pretos não têm peões para capturar em frente e os peões brancos também não têm peões para capturar em frente. Depois desta pequena experiência, vamos repor os peões na posição inicial para continuar com o movimento dos peões. Ora bem, em xadrez, todas as peças podem capturar todas as peças, menos o rei, que não pode ser capturado por nenhuma peça. Isto quer dizer que um pequeno peão pode capturar uma dama, por exemplo, desta forma. Se o peão estiver aqui e a dama estiver nesta casa, o pequeno peão pode capturar uma dama. C4, captura D5, e se pode ver desta forma a importância que um peão tem no tabuleiro. Apesar de andar devagar, ele pode capturar peças muito mais importantes. Ora bem, o peão anda em frente, come em diagonal, mas tem outra função extremamente importante. Quando um peão faz todo o seu percurso, imaginemos que este peão conseguia chegar até à sétima fila, o peão de A vinha caminhando e agora tinha oportunidade de se promover, ou seja, o peão chegava à oitava fila. Este é um momento importante do peão. Um peão na oitava fila, como sabemos, não pode andar para trás, não pode andar para o lado. Então acontece que se criou a regra da promoção. Quando um peão está na sétima fila, o seu caminho passa a ser diferente. O peão, quando chega à oitava fila, aqui poderia capturar este cavalo, A7 captura B8, e o peão na oitava fila tem direito, quando chega à oitava fila, tem direito a ser promovido, substituído por uma peça ao critério do jogador que o conseguiu promover. Neste caso, o jogador das brancas. Então, este peão deixava de ser peão e seria o que as brancas quisessem. À escolha das brancas, passaria a estar aqui ou uma dama, ou uma torre, ou um cavalo, ou um bispo branco. Esta regra, é preciso esclarecer, que não tem a ver com o material que já foi capturado. Cada peão que chega à oitava fila pode e deve ser substituído pela peça que o jogador que o promove quiser. Ou seja, cada peão pode pedir outra dama, outro cavalo, outro bispo ou outra torre. Sendo assim que nós podemos ter 9 damas ao mesmo tempo no tabuleiro. O que se deve fazer é pedir ao árbitro outra dama e colocar uma dama, repito, outra dama, na casa onde o peão alcançou a promoção.
esta é uma regra que está bastante escondida e é preciso divulgá-la. Não tem, repito, a ver com as peças que foram capturadas. Tem a ver com o direito da promoção do peão a uma peça entre a dama, a torre, o bispo e o cavalo. Desta forma, devemos, portanto, ter numa sala de torneio muitos conjuntos de peças para o árbitro poder dar uma dama ao jogador, ou um cavalo, ou um bispo, ou uma torre, ao jogador que conseguiu atingir essa promoção. Como é fácil de compreender, assim teríamos outro poder. O jogador das brancas, ao conseguir a promoção, teria outro poder no seu material, uma vez que conseguiria ter duas damas em ação ao mesmo tempo. Sobre o peão, ainda há outra regra que é preciso conhecer. É uma regra que está um pouco escondida e acontece raramente. Mas é importante conhecer todas as regras para vermos todas as jogadas que o xadrez nos permite fazer. Quando um peão vai avançando, imaginemos este pequeno jogo, peão vai para C5, peão vai para F4 e agora suponhamos que as brancas jogam peão de A2 para E4. Neste caso, o peão das brancas andou 2 casas e o peão das pretas poderia fazer a chamada captura na passagem, que é como o peão passou pela casa E3, o peão preto captura para a casa E3. Vamos repetir todo este jogo para que não haja dúvidas. C4, F5, C5, F4, E4 e agora, depois de um peão andar 2 casas de uma vez só, o peão que está na quinta fila do seu lado, portanto este peão para as pretas foi até à quinta fila do seu caminho, pode capturar à passagem. En passant é o termo antigo, o termo em francês. Capturando na jogada imediatamente a seguir, desta forma. F4, captura para E3, capturar o peão à passagem. E isto só pode ser feito por um peão a outro peão. Não há capturas à passagem de peças. Portanto, terminamos assim as explicações do movimento do peão. Vamos apenas recapitular. O peão anda em frente, 1 ou 2 casas. O peão captura na diagonal. O peão pode capturar todas as peças, menos o rei. O peão tem direito à promoção quando chega à 8ª fila do seu caminho, sendo que pode aí pedir uma peça de maior valor à sua escolha, exceto o rei. E existe a captura na passagem, a possibilidade da captura na passagem, quando o peão apanha um outro peão em passagem 2 casas e, a partir da 5ª fila, captura para a 6ª, como já exemplificamos. Vamos terminar a aula sobre o peão. Na próxima aula vamos falar das outras peças de maior valor.